Boa noite a todos. A gente começa com a mensagem de André Luiz, biografia de Chico Xavier. Um dia. Esse dia é o seu melhor tempo, o instante de agora. Se você guarda inclinações para a tristeza, este é o ensejo de meditar na alegria da vida e de aceitar-lhe a mensagem de renovação permanente. Se a doença permanece em sua companhia, surgiu a ocasião de tratar-se com segurança. Se você errou, está no passo de acesso ao reajuste. Se esse ou aquele plano de trabalho está incubado em seu pensamento, agora é o momento de começar a realizá-lo. Se deseja fazer alguma boa ação, apareceu o instante de promovê-la. Se alguém aguarda as suas desculpas por faltas cometidas, terá soado a hora em que você pode esquecer qualquer ocorrência infeliz e sorrir novamente. Se alguma visita ou manifestação afetiva esperam por você, chegou o tempo de atendê-las. Se precisa estudar determinada lição, encontrou você a oportunidade de fazer isso. Esse dia é um presente de Deus em nosso auxílio. De nós depende aquilo que venhamos a fazer com ele. Que todos sejam bem-vindos mais uma noite na Casa Espírita Irmã da Caridade. E é uma alegria muito imensa estarmos reunidos mais uma vez para podermos falar de Jesus, estudar mais um pouco sobre o Evangelho. E é com muita alegria desses dois anos e poucos afastado que a gente recebe hoje o nosso irmão José Alves, que traz para nós, na sua simplicidade, nos seus conhecimentos, muita luz para nós, iluminando a nossa caminhada, iluminando o nosso entendimento. Seja bem-vindo, irmão. Boa noite. É bom estar aqui, é bom ver muitos de vocês, que faz tempo, né, mais de 2 anos, que nós ficamos presos por uma provação. Será que o que nós aprendemos nesses 2 anos? Nós resgatamos alguma coisa? Foi uma oportunidade de conviver dentro do lar. Quem que aprendeu essa lição? O marido sai, vai embora, vai trabalhar, os filhos vão para a escola. Ninguém se via. Aí, de repente, começou todo mundo junto, 24 horas por dia, e os divórcios começaram a acontecer. Não sei se vocês sabem disso. Mas isso pouco importa. O que nós aprendemos espiritualmente nesta data, nesse tempo? Muitos aqui tiveram Covid, eu sei, eu tive. Como vaso ruim não quebra, eu estou aqui de pé de novo, né? Quantas pessoas aqui não estão chorando pela perda do ente querido? Quantos entes queridos não estão do outro lado da vida chorando pelos parentes encarnados que estão aqui? E nós melhoramos a nossa condição de espírito, porque o objetivo dos espíritos é como se ele pegasse a mão e empurrasse a humanidade. Essa humanidade que está acomodada. Talvez isso não caiba para vocês que estão aqui. É empurrá-los para preparar para o fim dos tempos, porque está chegando a pandemia, é um sinal do fim dos tempos, queimadas e guerras e tudo que está acontecendo. O que nós estamos fazendo, preparando a nossa alma, preparando os nossos entes queridos, procurando a conviver melhor com eles. O que está acontecendo? Nós estamos prontos para morrer? Se a morte chegasse agora, nós não teríamos nenhuma pendência. Nós temos lido a Bíblia, o Evangelho. Se tem lido, nós temos observado os ensinamentos, as palavras de Jesus, que foram as mais sublimes de todos os tempos.
Nós temos observado quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o que é passar por ele? É seguir os seus conselhos. É seguir o último e o primeiro dos exemplos. O primeiro foi nascer numa manjedoura, um rei, um espírito que antes da terra existir, há 4,5 bilhões de anos, ele já existia. O tamanho, a grandeza desse espírito preparou naquele tempo e veio para o nosso meio. Ele não mudou o que Moisés escreveu dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Ele disse: eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir. Deixa mais claro. Mas quando eu disse que ele é o caminho, a verdade, nós estamos no caminho dele. Quando eu disse o primeiro exemplo, nascer no meio de animais, e o último exemplo, a rainha lá, Elizabeth, teve 10, 12, 15 dias de velório. Ele ficou quase abandonado numa cruz com sol quente, com poucas pessoas em tua volta. Quando ele viu que não dava conta mais, ele, de braços abertos, disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas Jesus não disse aquilo somente para aqueles que estavam ali. Eu creio que aí umas 10, 20 pessoas que estavam por ali. Ele disse para mim, ele disse para nós, ele disse para toda a humanidade, querendo dizer: eu perdoei os meus algozes, fizeram injustiça comigo e eu os perdoei. E nós estamos perdoando, eu não vou dizer algozes, os nossos familiares, pelas tantas ofensas que às vezes eles nos fazem. Mas e as ofensas que nós fazemos a eles? Nós temos perdoado? Será que aqueles que gritam, que brigam, que fazem tanta proeza, eles sabem o que estão fazendo? Pode ser o seu marido, a sua mulher, os teus pais, os teus filhos, ou alguém lá de fora. Será que eles sabem? Eles estão conscientes do mal que está fazendo? E são capazes, nós somos capazes de perdoar? Não, tem muita gente que tem ódio no coração. Eu conheço muita gente, eu não perdoo. Ah, perdoa sim. Perdoa, se não perdoar nessa, vai perdoar na outra, nem que seja daqui 1 milhão de anos. Tem que reconciliar. Tem. Quando acaba o Pai Nosso, que alguém lá no sermão perguntou como devemos orar, Jesus ensinou o Pai Nosso. Quando ele completa, ele acrescenta: se você não perdoar os teus ofensores, o Pai Celestial não te perdoará. Mas se você perdoar os teus ofensores, o Pai Celestial te perdoará. Na verdade, Deus não condenou ninguém. É o juízo da nossa consciência, é a dureza do nosso coração. É a reconciliação não obrigatória que a gente pode pensar aqui, mas ela é. Nós vamos pagar na mesma moeda. É causa e efeito. Tudo aquilo que fizermos e desejarmos aos outros vai voltar para nós. Eu já tive analisando pessoas que carregam muito ódio no coração. Elas têm muitas enfermidades, dá câncer precoce em várias partes do corpo. Pode ir até bem financeiramente, mas a alma está enferma. O mundo é enfermo, ninguém de nós somos inocentes. Agora nós vamos complicar mais dentro de uma família aquilo que nós já complicamos em vidas pretéritas. Nós não estamos aqui para divertir, embora podemos. Nós estamos aqui para reconciliar, para consertar aquilo que está errado. Se vai, disse Jesus,
oferecer a tua oferta e te lembrares que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa no altar a tua oferta, volta depressa e reconcilia-te com ele, enquanto estão juntos a caminho, enquanto estão reencarnados no mesmo teto, na mesma cidade, reconcilia. Mas a dureza do coração, o autoritarismo do ser humano faz com que apontemos o dedo, você está errado. Não julgueis para não ser julgado, disse Jesus. Com a mesma medida que você medir, vos medirão também. Causa e efeito. E o espírita, ele fica ansioso para passar prova e expiação, entrar no planeta regenerado. Essa terra maravilhosa que todo mundo sonha, vai chegar lá sim. Mas como que o planeta vai regenerar, sendo que os corações são endurecidos? Sendo que não somos capazes de abrir o braço e falar, eu perdoo o meu marido, a minha esposa, os meus pais, os meus filhos, porque eles não sabem o que fazem, eles não conhecem as leis morais, eles não estão lendo as palavras de Jesus. Já pensaram nisso? Ah, mas o mundo regenerador está aí. Não está não. Está muito longe de chegar. E não são os governantes que vai consertar o mundo, não. Não. Somos nós, é vocês, é eu. Porventura, Jesus escolheu cientistas, pessoas poderosas, pessoas sábias. Não, ele escolheu pescadores, gentes humildes, analfabetos. Num certo modo de dizer, nós somos humildes diante de tanta coisa que a gente vai, não vamos nos engrandecer. Então Jesus escolheu nós, vocês que estão aqui, escolheu a mim, escolheu a outros trabalhadores de outras casas espíritas. Essa cruz está nos nossos ombros, de pregar esse evangelho, de falar de Deus, de empurrar, como eu disse, as pessoas que estão sentadas na beira do caminho. Somos servos, últimos deles, mas somos. Qualquer um aqui. E o Espírito, ele deu um passo a mais do que muita gente por aí. Ele já matou a morte, ele sabe que não morre. Ele não vê o Cristo pregado numa cruz. Ele sabe que se não avançar, não vai para frente. Ele sabe que um passe ou uma bendição não perdoa os nossos pecados, porque o próprio Cristo falou, se você não perdoar os teus inimigos, o Pai não vai te perdoar. E como perdoar? Eu não sei se eu tenho alguma coisa. Às vezes nós temos com pessoas encarnadas, mas muitas das vezes os inimigos são os nossos familiares, não vão encarar eles assim. Mas o Cristo disse, eu não vim trazer paz na terra, eu vim trazer espada. Eu vim colocar o sogro contra o genro, o genro contra a nora, o pai contra o filho, e os inimigos do homem serão os de tua própria casa. Quem é a minha esposa? Quem sou eu para ela? Quem são os meus filhos? Anjos da guarda? Não são. Mas eu também não sou. E é onde tem essas pequenas desavenças, esses problemas que a gente tem o dever de calar muitas das vezes. Porque a língua pode proferir palavras boas, mas ela pode sair e injetar veneno nas pessoas. Nós podemos falar tudo o que queremos. O nosso mentor espiritual ensina assim, mas nós temos que saber como falar, a maneira de falar. Nós temos que aprender a ouvir mais. Conheço gente que às vezes liga para mim, 10 minutos. Não deixa eu falar uma palavra. Às vezes o mentor está perto e fala assim, não adianta não. Já não está precisando de falar, está precisando de ouvir. Porque nós estamos precisando de ouvir. Ouvir o marido,
ouvir a esposa, ouvir os pais, ouvir os filhos, ouvir as pessoas que nos cercam, ouvir, analisar, refletindo, reciclar aquilo que nós ouvimos. Se for bom, tiremos proveito. Se for mal, descartamos. Mas as pessoas só querem falar, só querem ter razão. Será que não adiantou nada? 2 anos de medo, de susto, aí está todo mundo mascarado. De medo, tem medo, mas não faz a parte. Eu acho que isso é um sinal de respeito, usar a máscara, porque ainda não acabou. Outras poderão vir, porque isso existe desde o começo do mundo. Antes do Cristo já existia a lepra, que é o rancenismo. Acabou. Mas vieram a gripe espanhola, veio tanta coisa. Por que agora a pandemia, essa aqui da Covid, é a última? E para que vem isso? De um certo modo, para selecionar os filhos de Deus. Eu não sei se é humilde ou mansos, que disse Jesus. Eu vou falar humilde. Bem-aventurados humildes, porque eles herdarão a terra. E se a gente fizer a nossa parte, fazendo isso que eu estou mencionando e que muitos outros mencionam, nós vamos permanecer na terra. Herdar é fazer parte dela, é ter um pedaço dela. Bem-aventurados humildes. Mas os que não são humildes serão expulsos, e todo espírita sabe disso, que já está tendo um limpa na terra. É preciso primeiro esvaziar os umbrais, nascer. E depois, vida curta, média, sei lá, isso não cabe a mim. A última oportunidade, porque não teremos outra. É agora ou nunca. Se não fizermos a coisa certa, se não seguirmos o caminho de Jesus, nós seremos expulsos. Seremos exilados, porque isso já está acontecendo há 1 século ou mais. Se Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas, ele quis dizer, no grande universo existe milhões de planetas. Eu vou, porque eu já deixei a palavra, o que vocês devem fazer? Eu vou preparar lugar para vocês. Se me ouvir e cumprir, terão um lugar melhor. Mas se não ouvir e não cumprir, começa de novo. Já imaginou? A gente começar num mundo primitivo, igual tem aquele livro que eu psicografei e outros mais, Os Exilados da Terra. Voltar para um mundo primitivo. Nossa, quantos milhares de anos nós vamos perder? É como se subisse o morro, a hora que chegar quase no topo, a gente escorrega e volta para trás. Por quê? Por orgulho, por não saber ouvir, por não saber como falar, por bater no peito, eu é que sou dono, eu é que mando, ninguém manda em ninguém. Quem pode garantir que vai ver a luz do dia de amanhã, quinta-feira? Ninguém. Absolutamente ninguém. E porventura nós estamos sendo gratos a Deus, na hora de deitar, buscando o pão do Espírito. Eu gasto 1 minuto ou 2 para me orar, porque Deus não tem tempo de ficar lá me olhando, não. Ele capta as minhas energias. Porque Deus não senta ali com você e fica te ouvindo. A energia, a vibração que a gente emite, Ele capta e responde. Eu agradeço até pelo colchão, pela cama, pelo teto. E nós estamos lembrando disso, que amanhã pode acontecer uma coisa e nós não temos mais. Eu sei que muitos aqui fazem doação para o centro. É fácil demais a gente bater na porta, eu sou do centro, sim, assim, e vim aqui pedir 5 quilos de arroz. E se for para a gente? Eu acho que dói. Porque o orgulho é grande demais. Nós não temos humildade. Então, que façamos o melhor possível para não ter que chegar a esse ponto. É muito fácil estender a mão nesta posição para abençoar,
do que para receber. É muito fácil usar a nossa língua para falar palavras bonitas. Mas todos nós precisamos de ouvir também. A vida é difícil. Salário apertado. Enquanto tem pessoas que ganham 2, 3, 5 mil reais por dia. Mas bem-aventurados pobres, bem-aventurados humildes, bem-aventurados mansos. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quando eu falo de rico, eu falo de poderosos. Não estou duvidando que não tenha ninguém, não estou falando mal. Mas 90% deles não tem tempo para Deus, porque tem que ver quanto que está ganhando, como é que está a bolsa, tem que... tudo. Foi esse salário, às vezes miserável, porque eu também tenho um salário miserável. Foi essa dificuldade que nos torna cada dia mais humilde. Tá bom demais, nós não vamos levar nada, nós vamos levar aquilo que nós somos. Nunca aquilo que nós temos. Nunca. Então vamos ter muito dinheiro? Não, vamos ser humildes. Vamos ser bons, caridosos. Porque para fazer caridade não tem que sair distribuindo dinheiro, cesta básica. Isso faz parte. Mas sejamos caridosos dentro das 4 paredes. Porque se não reconciliarmos agora, vamos ter que voltar de novo. E será que teremos outra oportunidade ao lado das pessoas que estão conosco? Porque, gente, há um provérbio que diz que nós só aprendemos a dar valor na água quando o poço está seco. Ou a cisterna ou a caixa d'água. Quando a gente perde uma pessoa que a gente vai valorizar, é tarde demais. Valorizemos agora. Vamos dizer que ama enquanto os ouvidos podem ouvir, enquanto a boca pode falar. Vamos dar um abraço, enquanto o corpo está quente. Porque depois ali no caixão não adianta mais. Eu lembro que eu falei isso aqui, mas faz tanto tempo. Não adianta. E o pior, eu volto lá atrás, estamos lendo a Bíblia, estamos observando detalhe por detalhe. Nos últimos livros que eu estou psicografando, eu estava observando, ele tem quase a Bíblia inteira nos livros. No ano que vem vai ter mais um, fala de obsessão e desobsessão, obsessão e obsediados. Ele tem a Bíblia, tem. E agora eu vou começar outro, que vai falar do fim dos tempos, o título é o fim dos tempos, que tem Bíblia e Bíblia e Bíblia. Isso veio de propósito da espiritualidade para ver se a gente lê. Que abrir a Bíblia, eu não estou dizendo que não fazem. A gente chega na casa, na minha tem, viu? Uma Bíblia desse tamanho, num suporte dourado de bronze. Lá em casa tem uma, lá na minha sala. Eu acho que eu nunca abri ela para ler. Mas eu tenho a Bíblia no celular, tenho a Bíblia no computador. Eu não decorei. Eu não sei capítulo, versículo, mas ela está aqui. Só que ela está aqui, mas não está ainda no meu coração. De que adianta ler um livro, sei lá o quê, de capa a capa e continuar fazendo tudo errado? E nós somos conscientes que a morte não existe. Nós somos conscientes de causa e efeito, ação e reação. Mas vamos persistir no erro. Mas que coração duro que nós temos, meu Deus! Vamos tratar os outros como gostaríamos que os outros tratassem a nós? Ser perfeito, como disse Deus, Jesus, sede perfeito, como perfeito é o Pai que está no céu. Ele disse sede, futuro. Porque ele sabe que no mundo de prova e expiação, ninguém vai sair daqui perfeito. Mas nós devemos sair daqui melhores.
do que quando chegamos. E podemos, porque falta de instrução não é. Falta de pessoas que vêm nesta casa, nas outras, falta de livros, não é. Só não aprende quem não quer. Aí depois vem o arrependimento, tarde demais. Quantos milhares de espíritos, ou até milhões, quem sabe, que estão perdidos nos umbrais, porque não fizeram a coisa certa, sabendo o que tinha que fazer. Depois eu dou um jeito, depois eu dou um jeito. E a morte vem, e a gente não está preparado. Nas minhas lives eu costumo falar de vez em quando que eu até vou uma hora, eu vou pegar Deus no pulo. Vou. Ele tem uma caneta lá com o nome de todo mundo. A hora que ele pega a caneta e tica, pode ter dinheiro, pode ter não sei o que, a pessoa morre mesmo. Eu vou tomar essa caneta de Deus. Vou. Olha, eu vou ver ele e tomar, porque aí ele não vai ticar o nosso nome. Mas eu costumo falar, porque não existe dinheiro, não existe poder, não existe nada. Quando chega a hora, nós vamos. E quem sabe qual é a hora? Pode ser a minha hoje, pode ser qualquer um. Nós estamos preparados para morrer? Para chegar do outro lado da vida, não com glórias, porque ninguém chega, mas pelo menos com a consciência um pouco mais em paz. Que semente que nós estamos plantando no reduto familiar? Semente do bem. A nossa mão está cheia de semente, e ela está tudo misturada. Tem semente de espinho e tem semente do bem. Vamos reciclar, vamos separar esses espinhos. Para quando chegar do outro lado, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Alguém pode pensar, nossa, mas é difícil ser perfeito. Mas Deus não está exigindo que sejamos perfeitos. Ele está implorando que sejamos melhores. E nós podemos. Eu já fui muito pior do que eu sou hoje. Muito. Mas ainda tem que melhorar muito ainda. É trabalhar. Mas como? Eu não sou médium, eu não sou nada. Todo mundo é médium. E tem o povo que às vezes vai na casa espírita, você tem que ser médium, você tem que desenvolver. Eu não estou afim de assumir compromisso com o centro espírita, não. Desenvolver não é receber espírito, não é fazer psicografia, não é ser vidente. Desenvolver é conhecer. É conhecer o Evangelho, os livros básicos da doutrina espírita, depois tem os suplementares. Isso é desenvolver. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Se nós conhecermos a verdade desenvolvendo o nosso conhecimento, nós vamos nos libertar de muitas coisas que talvez hoje nós estamos fazendo inconscientemente. Tem uma propaganda que eu vejo no TV a cabo, de uma escola de inglês. O rapaz, a moça está lá, eu preciso tanto falar em estudar inglês, mas eu não tenho tempo. Aí de repente aparece a pessoa, e ela assusta. Você tem tempo sim, você passa 2 horas no celular, 2 horas olhando lojas e não compra nada. Somando isso, dá tantas horas por ano. Para você estudar inglês, gasta só 40 minutos. E nós somos assim, gastamos aquele tempo observando. Eu não sou contra, não. Já imaginou sem os meios hoje? É saber usar. Tira meia hora. Baixa a Bíblia no celular, porque eu disse agora mesmo que no meu celular, pode ir lá, o livro dos Espíritos, está lá. A Bíblia está lá. Tendo um tempinho, só que eu quase não preciso, porque tem no computador também, tem tudo. Os livros básicos tem tudo. Tira 20 minutos. Não queira ler um capítulo, não. Lê alguns versículos. Lê a Bíblia. Lê o Evangelho segundo o Espiritismo. O livro dos Espíritos. E depois os livros complementares. É buscando o conhecimento que nós vamos nos libertar do mal que está
atrasando a nossa caminhada. É totalmente possível. Tira um tempinho, conversa mais com a família, ouça mais, cale um pouco. Porque se não fosse para viver em sociedade, cada um vivia num lugar distante um do outro. Nós estamos aqui exprimidos um no outro, exatamente para que a sociedade nos ensine a conviver no meio de outros. Não seríamos índios. Nós estamos assim, 4, 5, 6 pessoas dentro de um mesmo teto. É para um ensinar os outros. Não é só os pais que ensinam os filhos de hoje principalmente, dá cada lambada na gente, no sentido de inteligência. Vamos ouvir, vamos admirar. Na hora certa vamos repreender. Mas a gente sabe tudo, tem que ser do meu jeito. Não existe esse negócio de meu jeito, não. O jeito certo é o jeito de Deus, é o jeito do amor, do perdão, da reconciliação, o jeito do trabalho, da caridade, do amor ao próximo. Esse é o jeito do Cristo. O meu não. Quem sou eu? Eu disse agora há pouco que todos nós somos médios, somos servos de Cristo. Mas nós somos os últimos da fila. Mas tem gente atrás de nós. Tem muita gente ignorante atrás de nós. Muita gente. E às vezes o poder está lá em cima. Mas estão atrás de nós. No entanto, tem muitos na nossa frente, estendendo a mão, dizendo, venha, venha. E nós seguramos na mão e não olhamos para trás, não. Teria que fazer uma corrente, segurar na mão que está na frente e segurar o que está atrás, para a gente avançar juntos. Porque a vida oferece tanta coisa boa, prazer, lazer, tanta coisa que é necessário para o ser humano. Seria monótono se não tivesse uma música, se não tivesse outras diversões. Mas o que passa dos limites é o entrar pela porta larga. Porque disse Jesus, entrai pela porta estreita. Larga é a que leva para a perdição. E são muitos os que entram por ela. A porta estreita, o caminho é apertado. É difícil de percorrer por ela, mas ela nos leva do outro lado da vida. Ele não quis dizer que você tem que pisar em espinho, você tem que tomar tapa, nada disso. É a porta estreita da renúncia, porque nós conhecemos o que é o bem e o que é o mal. Nós sabemos o que deve, o que não deve. Todo mundo sabe, porque não somos doentes. Vão persistir? Vamos dar uma reviravolta na nossa vida. Nós podemos fazer isso. Se você tem a Bíblia em casa, comece. Até não vou dizer que tem que ler. Quando eu comecei, eu li uma vez só o Antigo Testamento. Mas eu não concordei com muita coisa. Tem muita coisa que... Para começar, são machistas os que escreveram, né? A mulher, se trair, ela tem que ser apedrejada, mas uma mulher não trai sem um homem. O homem não é apedrejado, não. E a igualdade fica onde? Mas não é isso. É fantasias. Adão e Eva, por exemplo, nunca existiu. Foi um meio de fazer o começo da Bíblia. Mas tudo bem, vamos largar isso para lá. Leia a Bíblia. Baixe no seu celular ou no seu computador, ou aquela de papel mesmo. Não leia um capítulo, leia alguns versículos. Leia de novo, leia de novo. Se não souber, pergunte a alguém o que está dizendo isto. O que isso está dizendo. Gente, é a coisa mais maravilhosa. São as palavras de Jesus. E é a este Jesus que nós imploramos nesse instante.
que estenda as tuas mãos sobre cada um de todos nós. Senhor, o Senhor é o governador do nosso planeta, conhece cada um de nós por nome, sabe do nosso merecimento, das nossas falhas. Estenda, Senhor, as mãos sobre os nossos irmãos que estão aqui, sobre os seus familiares. Estenda tuas mãos no nosso país, em todo o planeta. Permita que a espiritualidade retire de cada um as influências e os influenciadores. Mestre, abençoe esta cidade, esses nossos irmãos. Que eles saiam daqui mais esclarecidos. Que amanhã seja melhor que hoje. Que esta semente do amor e do perdão possa fluir, crescer nos vossos corações. Em teu santo nome, Jesus, nós agradecemos pela oportunidade das pessoas que aqui estão. E antes de eu dizer obrigado, toda segunda-feira, para quem não sabe, tem uma live no YouTube, o canal Dimensão Espírita, segunda-feira, 7h30, ao vivo. Entrou no YouTube, digitou Dimensão Espírita, 7h30. Só que se você entrar daqui um pouquinho, tem quase 200 lá. Quando começou a pandemia, nós começamos e nunca mais parou. Entra lá, vai lá em comentários, escreve, que a gente vai ler, e eu fico muito grato. Então, o meu muito obrigado aos componentes desta casa. Obrigado a todos vocês que estão aqui. Vão em paz, em nome de Deus, em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade.